Graça e paz para todos. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar explicando 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. De acordo com os trinitários, esse versículo comprova que Jesus é Deus, coigual, coeterno ao Pai, consubstancial e etc. Segundo eles, esse texto ele fala única e exclusivamente da pessoa do Filho, quando diz pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles entendem que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Porém, eu quero provar através desse vídeo que a problemática toda está na tradução que foi feita de maneira totalmente incorreta. A tradução correta seria pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, porque o texto está falando de duas pessoas aqui, do Pai e do Filho, e não unicamente do Filho. Veja como está essa parte em azul do versículo 1 de 2 Pedro 1 no original, que é essa parte em vermelho que vou ler agora. Tu teu remon kai soteros Iesu Cristo. É assim que está no original. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que na verdade deveria ser nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Para comprovar isso, eu quero comparar 2 de Pedro 1:1 com 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, tem a mesma construção textual de 2 Pedro 1:1. No entanto, segundo aos Tessalonicenses 1:12, fala segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deixa bem claro que está falando da pessoa do Pai e do Filho. Já 2 Pedro 1:1 diz, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, parecendo que está falando única e exclusivamente da pessoa do Filho. Eu coloquei aqui, próxima uma à outra, as duas passagens no original, a parte final de 2 Tessalonicenses 1:12 e a parte final de 2 Pedro 1:1. Em preto está 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, que diz: Tu teu remon kai Kyriou Iesu Cristo. E em vermelho está 2 Pedro 1:1, que diz: Tu teu remon kai soteros Iesu Cristo. Vejam que a única diferença que há nesses dois textos aí é que em 2 aos Tessalonicenses 1:12, ao invés de ser soteros, como está em 2 Pedro 1:1, tem a palavra Kyriou, que é Senhor. Mas isso não muda em nada. A construção textual é exatamente a mesma. E você veja que em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo deixa claro que está falando das pessoas do Pai e do Filho, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que foi traduzido, e é a mesma versão, Almeida Revista e Corrigida. Já 2 Pedro
1:1 foi traduzido como pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, parecendo estar falando única e exclusivamente do Filho. Ou seja, um texto foi traduzido de uma maneira e outro texto que tem a mesma construção textual no original foi traduzido já de outra forma, causando toda essa confusão. Os dois textos estão do mesmo jeito no original e foram traduzidos de maneiras diferentes. O próprio contexto de 2 Pedro 1:1 denuncia que Pedro está falando das pessoas do Pai e do Filho e não única e exclusivamente do Filho. Vejam o contexto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vejam que o versículo 2 de 2 Pedro, capítulo 1, ele denuncia, deixa claro, evidencia inequivocamente que Pedro está falando das pessoas do Pai e do Filho e não unicamente do Filho. Quando a gente lê na Almeida Revista e Corrigida apenas o versículo 1, da forma como foi traduzido, fica parecendo que está falando única e exclusivamente do Filho e que o Filho ele é o nosso Deus e Salvador. Porém, eu estou defendendo aqui que a tradução correta deveria ser pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, deixando claro que trata-se das duas pessoas, do Pai e do Filho. Porque o versículo 2 mostra isso para a gente. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ou seja, Pedro está falando do Pai e do Filho. O Pai é o nosso Deus, o Filho é o nosso Senhor. Vejam 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, em outras versões. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa. Vejam que na Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia católica, a tradução foi feita da maneira que eu tenho sugerido que seria a correta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, falando de duas pessoas, de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Essa versão, ela deixa bem claro que Pedro está falando das duas pessoas e não apenas do Filho. Outra versão que também traduziu assim é a King James Fiel, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que obtiveram conosco fé semelhante e preciosa por meio da justiça de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Vejam aí, a King James Fiel também traduziu da maneira correta, do nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, porque o texto fala de duas pessoas, do Pai e do Filho, e não única e exclusivamente do Filho, como alguns trinitários alegam e usam esse texto de 2 Pedro 1:1 para defender que Jesus é nosso Deus e Salvador, que Jesus é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Não tem nada aqui para os trinitários em 2 Pedro 1:1. O próprio Jesus em João 17:3 disse: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou bem claro durante o seu ministério, e em João 17:3 disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E ele estava falando com o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro.
O Pai é o nosso Deus. Jesus é o enviado de Deus. Jesus não é o Deus Filho. Jesus é o Filho de Deus. Outro versículo. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. O apóstolo Paulo aqui é enfático. Para nós há um só Deus, o Pai. O Pai é esse único Deus. E Jesus é o único Senhor. O Senhor, Jesus, ele recebeu esse senhorio do Pai, como diz lá em Atos 2:26. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meus amados irmãos, aqui não tem nada de trinitarianismo em 2 Pedro 1:1. A questão aqui foi que os tradutores traduziram de maneira incorreta, ao invés de, em algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, colocarem pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, colocaram pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, parecendo estar falando só do Filho nesse texto, quando na verdade Pedro estava falando do Pai e do Filho. O Pai é Deus, o Filho é Salvador. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima.